esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra dar vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra dar vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia
parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso culto doméstico. Você que sabe que é um milagre de Deus, vamos cultuar a Ele nessa noite, engrandecer o seu nome, porque nós somos um milagre de Deus, né? Ele mudou a nossa sorte. Sejam todos bem-vindos e eu quero dizer que este culto está sendo oferecido em ações de graças pela nossa irmã Elza Muzi, pelo aniversário do seu filho Felipe, ele que esteve aniversariando, e a sua mãe Elza Muzi oferece esse culto em ações de graças. Quero também, assim, felicitar os pais, né? Nós já oramos essa manhã, já tivemos um momento com Josué junto com os pais, mas eu quero deixar aqui as minhas felicitações a todos os pais da nossa igreja e a todos os pais que também estão conosco nessa live, neste culto doméstico nessa noite. Felicitações a vocês. Olá, gente, boa noite a todos e todas. Que alegria mais uma vez nós estarmos aqui juntos para cultuarmos ao Senhor. Nós aqui com o nosso culto doméstico, eu e a Débora, faltando apenas a Elisa, e vocês aí com o seu culto doméstico ou individual. E juntos nós vamos agradecer a Deus, nós vamos mais uma vez, porque já fizemos isso pela manhã, mais uma vez nós vamos, como a Débora falou, dar uma saudação aqui para os pais, trazer uma mensagem também que fala sobre o pai, né, o ensinamento do pai, trazendo aí o sentido da vida para os seus filhos. Então nós teremos o prazer de compartilhar com você essa mensagem nesta noite. Para isso você precisa ficar até o final conosco para poder receber essa palavra no final. Deus abençoe a todos. Quero te convidar a fazer uma leitura que se encontra em Lucas capítulo 12, no versículo 22 ao 34. São palavras de Jesus. Jesus fala para os seus discípulos sobre a ansiosa solicitude pela vida. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem,
tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quero convidá-la a nós estarmos orando neste momento. E nessa oração estaremos também orando pelo aniversariante, por esse culto que foi oferecido em ações de graças, e também estaremos orando mais uma vez pelos pais. Senhor, muito obrigada, Pai. Em primeiro lugar, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. E te agradecemos por estarmos aqui em mais um culto doméstico, Pai. Muito obrigado por cada pessoa que está conectada na sua casa, onde estiver, junto com a sua família ou mesmo sozinho, mas estão junto conosco prestando culto ao Senhor neste dia. Nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, render graças também junto com a tua serva, a irmã Elza Muzi, que oferece este culto, e agradecemos ao Senhor junto com ela pela vida do teu filho Felipe, Senhor. Também agradecemos a Ti pela vida de cada pai, Senhor, da nossa igreja, de cada pai, Senhor, ainda que não seja aqui da nossa igreja, mas que esteja conectado conosco nessa live, de tantas igrejas que assistem conosco. Pedimos que o Senhor venha continuar assim, abençoando a vida dos teus filhos, dando-nos graça e sabedoria, Deus. Assim nós te agradecemos e te louvamos nesta noite. E que tudo que viermos continuar a louvar e a falar seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Agora eu quero te convidar a adorar a Deus com cânticos. Pedra angular, firme fundamento, és fiel, Senhor, até o fim. Esperamos em Ti, Jesus. Creio em Ti, és tudo. Creio em Ti, és tudo. Vamos cantar novamente. Pedra angular, firme fundamento, és fiel, Senhor, até o fim. Esperamos em Ti, esperamos em Ti, Jesus. Creio em Ti, és tudo. Creio em Ti, és tudo. Demos a glória a Ele. Seja a glória do Senhor, da igreja uma paixão, queima a chama da justiça em nosso coração. Que o amor de Cristo em nós seja vista em toda a terra. Creio em Ti, és tudo, Deus. Único Filho se fez homem, esperança desde lá na cruz. És meu tudo, és promessa de Jesus, és tudo. Jesus, és tudo. Erga sua voz comigo e cante aí. Seja a glória do Senhor, da igreja uma paixão, queima a chama da justiça em nosso coração. Que o amor de Cristo em nós seja visto em toda a terra. Creio em Ti, és tudo, Deus. Cante mais uma vez. Seja a glória do Senhor, da igreja uma paixão, queima a chama da justiça em nosso coração. Que o amor de Cristo em nós seja visto em toda a terra. Creio em Ti, és tu.
dizer isso. Jesus, és tudo. Erga sua voz. Seja a glória do Senhor, da igreja uma paixão, queima a chama da justiça em nosso coração. Que o amor de Cristo em nós seja visto em toda a terra. Creio em Ti, és tudo, Deus. Seja a glória do Senhor, da igreja uma paixão, queima a chama da justiça em nosso coração. Que o amor de Cristo em nós seja visto em toda a terra. Creio em Ti, és tudo, Deus. Creio em Ti, és tudo, Deus. Creio em Ti, és tudo, Deus. Nós cremos que a mesma glória que está no céu nesse momento, com os louvores dos querubins e serafins, anjos e arcanjos, essa mesma glória está sobre a terra, aonde o Senhor recebe também o mesmo louvor do seu povo, da sua igreja. E nós vamos com essa canção declarar essa verdade, que estamos cercados por meio de tantas pessoas que louvam neste momento e elevam o seu louvor a Deus. E no trono de Deus está cercado de uma glória, de uma majestade, de uma santidade. E nós nos humilhamos em adoração diante a face do Senhor, para engrandecê-lo em louvores, em ações de graças e em adoração. Cercado de glória e majestade, adorado por anjos e por homens, toda a terra te exalta e te proclama Rei dos reis. Vejo autoridade se curvando a ti, vejo as nações bradando quem tu és. Ouve, ó Pai, a voz dos filhos teus, voz de clamor e adoração. Eu te adoro, te exalto. Estás tão alto e sublime, me prostro e hoje te declaro. Te amo, te amo, te amo, ó Deus. Tu és o Deus da minha vida. Meu coração sempre ao teu trono, me prostro e hoje te declaro. Te amo, te amo, te amo, ó Deus. Vamos cantar juntos? Cercado de glória e majestade, adorado por anjos e por homens, toda a terra te
te amo, Deus. Te amo, te amo, te amo, ó Deus. Sei pra que nasci. Tudo que há em mim, diga comigo, dá louvor, dá louvor, dá louvor, dá louvor, dá louvor a ti. Diga, sei pra que nasci, sei pra que nasci. Tudo que há em mim, dá louvor, dá louvor, dá louvor, dá louvor, dá louvor a ti. Erga a tua voz com toda a tua força aí na tua casa e cante: eu te adoro, te exalto. Eu te adoro, te exalto. Estás tão alto e sublime. me prostro. Prostre hoje te declaro. Diga: Jesus, te amo, te amo, te amo, te amo, ó Deus. Tu és o Deus da minha vida. Meu coração sempre ao teu trono. Me prostro e hoje te declaro. Te amo, te amo, te amo, ó Amém. Vamos estar nesse momento com a palavra de Deus que será ministrada ao nosso coração. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez cumprimentando a todos e dizer que é uma alegria em poder compartilhar uma vez mais com vocês um pouco da palavra de Deus. E repito que nós já fizemos uma homenagem aos pais pela manhã. Nós lemos aqui um texto do nosso queridíssimo vereador Daniel, nosso irmão, membro aqui da nossa igreja presbiteriana, que escreveu um texto muito bonito lá na sua página do Facebook, e nós lemos aqui homenageando aos pais. Trouxemos também uma palavra direto aos corações dos pais e também dos filhos, mostrando assim esse elo tão especial que nós comemoramos o Dia dos Pais, com essa relação entre pai e filho. Hoje eu quero trazer uma palavra baseada, melhor dizendo, na Epístola de Paulo a Timóteo, aonde Timóteo vai trazer alguns ensinamentos que podemos observar que é o ensinamento de um pai. Isto pelo fato de que Paulo não era apenas professor, mestre, que ensinava o seu discípulo Timóteo, mas Paulo ele era um pai espiritual para o seu discípulo, o seu aluno, o seu filho Timóteo. E dentro desse texto que nós vamos ler, lá no capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do versículo 10 a 17, nós vamos descobrir aqui, nós vamos observar nos ensinamentos de Paulo que ele está ensinando Timóteo para que ele possa então descobrir o verdadeiro sentido da vida, a razão de viver. E se há uma coisa que todo pai
deve ter como compromisso no ensinamento do filho, fazê-lo com que entenda sobre o sentido da vida. E é essa temática que nós vamos trabalhar neste momento aqui com vocês, a saber, ensinamentos de um pai, descobrindo o sentido da vida. Eu convido você para abrir a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 10 até 17. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu vou beber uma água. Segundo Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 10 até o 17, diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que texto magnífico! Que ensinos preciosos nós podemos tirar aqui desta carta de Paulo, dessa segunda carta de Paulo, escrita para o seu discípulo Timóteo. Como eu disse, Paulo não era apenas um mestre, um professor, um líder de Timóteo, mas ele era, sobretudo, um pai espiritual. Era aquele que ensinava para Timóteo o sentido verdadeiro da vida, o sentido último da vida, que é a salvação e a vida eterna. Paulo, como um pai espiritual do seu filho Timóteo, ensinava a ele o caminho da verdade, o caminho para o cumprimento da missão e dos propósitos e desígnios de Deus, estabelecidos para com todos os seus filhos, todos os seus eleitos, todos aqueles que o Senhor vocacionou para uma missão e uma obra nesta terra. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber dentro deste conjunto de versos que os versos 10 e 11, Paulo vai nos mostrar aqui claramente as virtudes de uma vida com propósito e sentido. Ele começa esse texto falando sobre o propósito de vida, sobre o sentido da vida, né? Sobre a causa pela qual ele luta, sofre e vai em frente. Nos versos 12 a 13, nós vamos perceber dentro desses versos que Paulo ele vai mostrar a diferença daquele que sabe o verdadeiro sentido da vida para aquele que ainda não descobriu, não aprendeu a viver e talvez nunca descubra. Roberto Carlos já dizia, é preciso saber viver. E os pais, eles precisam mostrar para os filhos o verdadeiro sentido da vida. Nos versos 14 e 17, aqui está a fonte onde Paulo mostra que é a palavra de Deus para o descobrimento desse sentido último da vida, a saber, a salvação, a perfeição e a vida eterna. Isso significa dizer que todos os filhos de Deus, eles estão
caminhando num processo de santificação em busca da sua perfeição, que é claro, não alcançaremos aqui, mas naquele grande dia onde nosso corpo será transformado, de forma que estaremos perfeitos. Mas essa busca, ela não pode deixar de existir. Nós precisamos, como eu sempre digo, ser hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que somos hoje. E Paulo ensina aqui. O que nós vamos ver nesse texto é que Paulo, como professor, como mestre e como um pai espiritual de Timóteo, ele vai usar uma certa didática para trazer as lições que ele entende ser relevantes para o crescimento de Timóteo, para o desenvolvimento de Timóteo, para a evolução de Timóteo como um filho que segue os ensinamentos de um pai espiritual. Nós vamos perceber, em primeiro lugar, que dentro dessa didática de Paulo, ele vai começar, em primeiro lugar, ensinando Timóteo com o seu exemplo. Perceba o que ele diz no verso de número 10, que nós lemos. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, meu procedimento, meu propósito, minha fé, minha longanimidade, meu amor, minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Paulo, ele traz aqui como lição, como didática para ensinar o seu filho espiritual na fé, em primeiro lugar, o seu exemplo. Ele é alguém, né, que Timóteo está vendo de perto. Ele é alguém que está passando para Timóteo aquilo que ele ensina, aquilo que ele acredita. Ele está passando para Timóteo a forma com que ele se procede, o propósito que ele tem, a fé que ele usa, a longanimidade da sua pessoa, o amor que ele tem no seu coração e a perseverança com que ele passa pelas perseguições, pelas tribulações e pelos sofrimentos da vida. Então, a primeira didática aqui que nós vamos ver no ensinamento de Paulo, ele se usa como exemplo para ensinar Timóteo. Nós, como pais, é um primeiro princípio, né? Sermos exemplos para os nossos filhos. Ensiná-los com o nosso exemplo, com aquilo que nós somos. Mas nós vamos poder perceber nos próximos versos que é aqui uma segunda forma didática pela qual Paulo vai ensinar os seus filhos, a saber o que está escrito nos versos 12 e 13. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A segunda didática que Paulo está ensinando aqui para ensinar o seu filho a descobrir o sentido da vida, a viver a vida que verdadeiramente vale a pena, é com teoria e prática. Uma vez que Paulo iniciou com o seu exemplo, mostrando assim as suas virtudes, agora Paulo começa a apresentar uma análise teórica e prática para que o seu filho na fé possa praticar e conhecer esses ensinamentos de Paulo. Então Paulo ele está dizendo, de forma teórica, todos quanto querem viver piedosamente, uma teoria. Se você quer viver piedosamente, né? Se você quer ser bom, se você quer fazer aquilo que é a vontade do Senhor, ou se você quer ser na sua missão, no seu propósito, no seu trabalho, alguém útil para a sociedade, alguém que está corroborando com esta sociedade, você precisa entender que essa piedade, os que têm essa piedade serão perseguidos. Essa é a teoria, né, de Paulo. E aí ele diz, mas os homens perversos e impostos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Isso é uma segunda teoria, né,
quem quiser ser mal, eles vão indo de mal a pior. E aí no versículo 14, Paulo diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora, Paulo está mostrando qual é a praxis que Timóteo terá que viver. Ele já apresentou a teoria. Agora, de forma prática, ele vai dizer para Timóteo: tu, porém, ele diz no versículo 14, tu, porém, aí ele mostra a prática pela qual Timóteo deve viver, que é permanecer naquilo que aprendeste. Ele precisa praticar aquilo que ele está aprendendo, naquilo que ele foi inteirado. Ele precisa fazer aquilo que a letra, a teoria, o ensinou, para que ele possa então se tornar sábio. Isso significa que os ensinamentos que os filhos recebem dos pais, ou que os alunos e os discípulos recebem do mestre, não podem ficar apenas na teoria. A teoria é para esclarecer e trazer conhecimento. Agora, é preciso praticar. Então, a segunda forma didática que Paulo está usando como mestre, como professor e também como um pai espiritual para o seu filho na fé, é mostrando a teoria, o conhecimento e também a necessidade da praxis. Ele precisa praticar, o seu filho precisa cumprir aquilo que foi ensinado, precisa fazer aquilo que foi ensinado. E a terceira forma que Paulo vai nos mostrar de forma didática, dentro dessas lições, desse ensino que ele está tendo aqui, ele vai mostrar recursos e princípios que estão estabelecidos e que seu aluno ou filho precisa cumprir. Quais são esses recursos e princípios? Estão aqui nos próximos versos. Versículo 16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual é então o recurso estabelecido aqui por Paulo? A Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. A Bíblia é a fonte maior de toda a sabedoria. É aqui na Palavra de Deus que nós descobrimos de fato, de verdade, o sentido da vida. A vida que vale a pena ser vivida. A razão de viver está aclarada na Sagrada Escritura. Em nenhum outro livro você vai poder encontrar, livro de autoajuda, livro de filósofos, qualquer outro livro não será maior fonte de sabedoria do que a própria Palavra de Deus. Então, Paulo está usando como recurso didático para ensinar a Timóteo a própria Palavra de Deus. E ele nos dá uma lição. Nós, como líderes, como mestres, professores e, sobretudo, como pai, nós precisamos usar sempre a Palavra de Deus como fonte de vida para ensinar os nossos filhos o sentido da vida. Então, Paulo ele usa aqui. E quais são os princípios estabelecidos que Paulo está aclarando por meio da Palavra de Deus? Ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Aí ele diz, olha os princípios que estão aqui. Ensino, se você quer aprender a Palavra de Deus. Repreensão, nós recebemos repreensão aqui e temos que ser repreendidos. São princípios bíblicos. Correção, educação, e perfeição. Todas essas coisas são princípios aclarados na Palavra de Deus que Paulo está trazendo aqui no ensinamento de Paulo. Para descobrir o sentido da vida,
é preciso mergulhar nos princípios do ensino, da repreensão, da correção, da educação e da perfeição. Como nós dissemos no início, essa perfeição ela é uma busca contínua, é um processo contínuo, a saber, o processo da santificação, aonde nós estamos sempre crescendo, sempre evoluindo, sempre melhorando, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Portanto, nós podemos aprender aqui nesses ensinamentos de um pai para o descobrimento do filho sobre o sentido da vida, que Paulo ele começa a ensiná-lo de forma didática, e ele primeiro ensina com o seu exemplo, e isso nos ensina como pais que precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Ele ensina com teoria e prática. Isso mostra para nós que nós como os pais precisamos trazer conhecimento, trazer a teoria e corrigir e exortar para que o filho possa viver a praxis dessa teoria estabelecida pela fonte da palavra de Deus. E em terceiro lugar, Paulo mostrou aqui de forma didática os recursos, o recurso, melhor dizendo, e os princípios que estão estabelecidos por meio deste recurso. E o recurso é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo que nós precisamos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado como filho, como discípulos, como servos de Deus. E Paulo mostrou aqui esses princípios que nós precisamos segui-los para que possamos então viver essa vida, descobrir esse sentido da vida para viver então essa vida que vale a pena ser vivida. Ok? Agora nós podemos observar, em segundo lugar, as lições que Paulo está ensinando para Timóteo. Primeiro, você viu a forma didática com que Paulo ensinou. Agora nós vamos ver as lições que podemos aprender com esse texto que Paulo está dando para Timóteo. E a primeira lição que nós vamos aprender aqui é que Paulo vai mostrar para Timóteo, seu filho na fé, seu aluno, seu discípulo, Paulo vai mostrar para ele os passos para alcançar o sentido da vida. Voltando nos versos 10 e 11, que quando Paulo diz: "Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos." Paulo se colocando aqui como um exemplo. Paulo vai mostrar os passos dentro desse exemplo dele para que o seu filho na fé, o seu discípulo, possa então alcançar o sentido da vida. Quais são esses passos? O que Paulo está querendo nos dizer com isso? O que Paulo está querendo nos dizer quando ele fala meu ensino, meu procedimento, meu propósito, minha fé, minha longanimidade, meu amor, minha perseverança, minhas perseguições, meu sofrimento? O que Paulo está querendo dizer com isso? Em primeiro lugar, como primeiro passo, é que Paulo está ensinando para o seu aluno, para o seu filho espiritual, a acreditar em alguma coisa, proceder conforme a sua crença e ter um propósito na vida. É isso que Paulo está mostrando. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem que ser uma pessoa que acredita em alguma coisa. Você tem que ter algum propósito. Você tem que ter algum objetivo. E você precisa proceder, você precisa caminhar, você precisa viver conforme a sua crença. E quando nós estamos falando de crença, quando nós estamos falando de acreditar, nós não estamos falando de fé, não são as mesmas coisas. Quando nós estamos falando de crença, nós estamos falando daquilo que a gente acredita que foi chamado, daquilo que a gente acredita que temos propósito, que é nosso propósito, daquilo que nós acreditamos que é a nossa missão. Então isso é crença.
Então você pode acreditar em muitas coisas, né? Você pode estar errado em algumas, mas você precisa descobrir de fato qual é a sua chamada, qual é a sua vocação, qual é o seu propósito, qual é a sua missão na terra. E é por isso que Paulo está interpelando Timóteo para que ele possa refletir e ter alguma coisa para acreditar. Paulo diz isso quando ele está falando: tu, porém, conhece, tem seguido, tem visto de perto o meu ensino. Então Paulo tem um ensino, Paulo prega sobre alguma coisa, Paulo crê em alguma coisa, né? O meu ensino, o meu procedimento, Paulo, ele se procede conforme o seu ensino, conforme aquilo que ele prega, né? Ele é um exemplo aqui. O meu propósito, né? Paulo tem um propósito, a minha fé. Aí que está a diferença, porque crença, fé e crença são palavras diferentes, né? Fé é quando nós acreditamos em Deus. Então Deus é sobre todas as coisas. E a crença que nós temos é sobre outras coisas, né? Então, você pode acreditar em muitas coisas. Você pode acreditar em lenço ungido, rosa consagrada, você pode acreditar no culto da libertação, você pode acreditar em visão, você pode acreditar em muitas coisas. Mas a fé não tem nada a ver com isso. A fé é quando se crer em Deus. Por isso a palavra diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E a certeza delas, né? Das coisas que não se vê, mas se espera, e a certeza delas. Então, Paulo ele está apontando aqui para Timóteo. Timóteo, você precisa acreditar em alguma coisa. E você tem que proceder. Então, se você acredita nos ensinos que eu estou ensinando, né? Se você entende que a sua vocação é pregar o Evangelho, se você entende que essa é a sua missão, você precisa então proceder conforme a sua crença, conforme você crer, né? E para tanto você vai passar por perseguições, vai passar por sofrimento, porque a vida aqui não é fácil. Então, o primeiro passo para alcançar o sentido da vida, conforme Paulo está ensinando aqui, é que a pessoa, o seu filho, o seu aluno, né, o seu liderado, ele precisa acreditar de fato. Ele precisa proceder conforme ele acredita. E ele precisa ter um propósito, entender o seu chamado, entender a sua vocação. Mas em segundo lugar, como segundo passo para alcançar o sentido da vida, Paulo ele vai ensinar que Timóteo precisa ter fé em Deus e longanimidade. Porque mesmo que Timóteo pudesse errar na sua crença sobre quem ele é, sobre propósito, sobre missão, sobre vocação, mas ele não poderia deixar de ter a fé em Deus. E nós erramos muitas vezes. Às vezes nós pensamos que somos uma coisa e somos outra. Às vezes nós pensamos que a nossa vocação é uma e é outra, né? Mas a fé em Deus é sobre todas essas coisas. A nossa missão, o nosso propósito, o nosso objetivo não é mais importante do que a nossa fé em Deus. Nós precisamos ter fé em Deus em todos os momentos da nossa vida. E quem foi chamado para descobrir o sentido da vida, vivendo uma vida com propósito, vivendo uma vida que verdadeiramente faz sentido de vivê-la, essa pessoa precisa colocar Deus como centro de tudo e de todos, né? Deus tem que ser o primeiro. Isso significa dizer que, mesmo passando por adversidades, ela não deixa de crer em Deus. Mesmo perdendo batalhas, ela não deixa de crer em Deus. Mesmo não conseguindo conquistar aquilo que ela almejou, sonhou e projetou, ela não deixa de crer em Deus, porque a fé está acima de todas as coisas. E fé não é crendice. Crendice é uma coisa, fé é outra coisa. E essa longanimidade que Paulo está ensinando aqui, porque ele está dizendo para Timóteo, você vê de perto a minha fé, a minha longanimidade, né? Longanimidade. Essa longanimidade aqui significa virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício do outro. Ou seja, o propósito de Timóteo, a vocação de Timóteo estava sendo preparado
para ser uma espécie de sucessor de Paulo. Ele iria fazer o que Paulo fazia, né? Ele tinha a mesma vocação, o mesmo chamado de Paulo, por isso ele é discípulo de Paulo. Então, Paulo está ensinando ele como filho espiritual sobre fé, né? Que o segundo passo é ter fé, né? Para descobrir o sentido da vida, e longanimidade, né? Que é a virtude de suportar com firmeza as contrariedades em benefício do outro. Então, o que nós podemos aprender aqui é que a vida só tem sentido se isso existir. Primeiro, se nós tivermos fé em Deus. Segundo, se nós fizermos aquilo que Jesus ensinou, que é a longanimidade. E o que é a longanimidade? Se a longanimidade é suportar com firmeza as contrariedades em benefício do outro, isso significa dizer que eu preciso viver nessa terra, no sentido da vida, o amor ágape. Quer se sacrificar pelo outro, quer se dar pelo outro. Isso significa dizer que toda a nossa missão, toda a nossa carreira, ela não está em primeiro lugar para o nosso benefício próprio. Mas o que eu faço como profissão, como ministério, como pessoa, eu faço em virtude do outro. Para que o outro cresça, para que o outro melhore. Isso significa dizer que se você estuda para ser médico, se você tem vocação para a medicina, quando você se formar, você se formou e vai trabalhar nesse ofício para ajudar as outras pessoas. Não é para você ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência da sua profissão para o seu sustento, né? Mas o que você vai estar fazendo por meio da sua profissão é ajudar as outras pessoas. Então, se você é médico, é para ajudar as pessoas. Se você é advogado, é para ajudar as pessoas a fazerem justiça. Se você é pastor, é para ajudar as pessoas. Seja qual for o seu ofício, você precisa ter esse entendimento, porque é assim que é o sentido da vida. Eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por amor e amor ágape. Eu quero ser útil para a sociedade. Eu quero ser útil para o outro. Eu quero fazer a diferença na vida do outro. Então, o segundo passo aqui para alcançar o sentido da vida, você precisa ter fé em Deus e longanimidade. Em terceiro lugar, como terceiro passo para alcançar o sentido da vida, é viver as perseguições e sofrimentos com boas perspectivas. Você vai ver que Paulo está dizendo aqui, tu porém tens seguido de perto o meu ensino. Aí lá na frente, por último, Paulo vai dizer, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Paulo sofria por causa da sua missão, por causa da sua vocação. Paulo sofria perseguições, né? Em muitas igrejas, as pessoas perseguiam Paulo, não caluniava a Paulo, né? Então, Paulo sofria todas essas coisas, mas Paulo não se importava com essas coisas no sentido de que para ele o evangelho verdadeiro pregado era o mais importante. Deus sendo exaltado era o mais importante. As pessoas poderiam falar dele, as pessoas poderiam humilhá-lo, as pessoas poderiam diminuí-lo, mas o que importava para Paulo era que a verdade estava sendo pregada. Então, viver as perseguições e sofrimentos com boas perspectivas significa que ainda que você sofra por aquilo que você está buscando, se você busca por uma boa razão, pelo sentido da vida que vale a pena ser vivida, não importa se você vai sofrer, não importa se você vai ter decepções, não importa se você vai ter frustração. O que importa é que você vai fazer aquilo que é a sua missão, o seu chamado, a sua vocação. E para tanto, a verdade será estabelecida na sua vida e você, no final da vida, terá deixado um legado, terá feito a diferença, porque você não trabalhou por dinheiro, você não viveu por dinheiro, mas você descobriu o verdadeiro sentido da vida que vale a pena ser vivida. Portanto, na lição de Paulo aqui, a primeira que ele nos ensina, como um pai ensinando o filho para a vida, preparando o filho para a vida, Paulo está mostrando aqui pelo menos 3 passos para alcançar o sentido da vida. E você viu como primeiro, acreditar em alguma coisa, proceder conforme a sua crença, tendo um propósito de vida. Em segundo lugar, você viu ter fé em Deus e longanimidade. E em terceiro lugar, você viu
que deve viver as perseguições e o sofrimento com boas perspectivas. Você, diante do sofrimento, diante da dor, você não vai murmurar, você não vai reclamar, porque você vai entender o sentido da vida. Você vai saber que, apesar do sofrimento, existe algo maior que está por vir, porque você tem um propósito, você tem uma missão que Deus está usando na sua vida. A segunda lição que nós vamos aprender nesse texto é que Paulo vai ensinar para Timóteo que a vida com sentido não é isenta de sofrimento. Então a gente já falou aqui sobre sofrimento, e essa é uma segunda lição que Paulo está ensinando para o seu filho espiritual, o seu discípulo. Por quê? Porque aqui nós vamos perceber que está a diferença daquele que sabe o sentido da vida para aquele que ainda não descobriu e talvez nunca descubra. Por quê? Porque a pessoa que entende que a vida com sentido não é isenta de sofrimento, que não existe vida sem dor, que não existe vida sem tribulações, sem provações, que você não consegue chegar lá sem sofrimento, que não adianta fazer atalho, que não adianta entrar num processo que você pensa ser mais fácil. Quando você entende que a vida com sentido não é isenta de sofrimento, você vai passar muito mais forte pelas provações, pelas tribulações. Por quê? Porque você vai aprender a aceitar a dor. E é no processo de aceitação da dor que nós recebemos a cura. Muitas pessoas não são curadas porque elas ficam desesperadas pela cura. Elas não aceitam, e às vezes até na igreja ensina isso, né? E muitas igrejas vão ensinar que você precisa determinar, que você precisa orar positivamente, com muita fé, que você vai ser curado. Não. Se você tem um tipo de enfermidade que o médico te deu um diagnóstico de morte, um diagnóstico ruim, entenda que é a última palavra do Senhor. Agora você precisa, se os médicos não podem fazer nada, se você já fez tudo que poderia ser feito e não há mais nada para fazer, o que te resta é descansar no Senhor. Esse descanso no Senhor significa aceitar aquela situação, crendo que Deus está no controle dela. Então, quando a gente entende que a vida com sentido não é isenta de sofrimento, nós vamos passar pelas provações, nós vamos passar pelas dores com dignidade, nós vamos sofrer sabendo sofrer, sabendo passar por aquela situação, porque a gente já entendeu que a vida tem essas coisas. Então Paulo, ele passou por tudo isso, mas ele não deixou de alcançar o seu objetivo. Paulo foi perseguido, Paulo foi caluniado, Paulo foi rejeitado, mas ele não deixou de levar aquilo que era propósito de Deus, que foi a palavra do Senhor. Então, Paulo está mostrando isso para o seu discípulo. E nós, como pais, precisamos mostrar essa verdade para os nossos filhos. Você, como filho, precisa entender essa verdade do seu Pai Celeste. Ou seja, a vida com sentido não é isenta de sofrimento. Nós vamos passar por dores. Não é porque você está em pecado que você sofre, não é porque você não é filho de Deus, não é escolhido de Deus que você passa por tribulações. Pelo contrário, é justamente porque você é filho de Deus, é justamente porque você é um escolhido de Deus que você sente dores e passa por adversidade. Então, o segundo passo a segunda lição de Paulo aqui nesse texto, ele está mostrando para Timóteo que a vida com sentido não é isenta de sofrimentos. Em terceiro e último lugar, para a gente encerrar aqui o texto e esses ensinamentos de um pai chamado Paulo, levando o seu filho a descobrir o sentido da vida, o seu filho espiritual Timóteo. Em terceiro lugar, Paulo vai mostrar que o sentido último da vida é a perfeição. Por isso que lá nos versos de número 16, ele vai dizer, 16 e 17,
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, essa perfeição aqui, nós vamos descobrir melhorando cada dia. Como eu disse, é um processo contínuo, é o processo de santificação. Nós não somos e nem podemos ser santos aqui na plenitude. Por quê? Porque aqui não podemos ser aquilo que Deus quer que sejamos plenamente. Para isso, nós seremos arrebatados e teremos o corpo transformado para viver de forma plena eternamente com Deus. Mas esta perfeição pela qual Paulo está dizendo aqui é a nossa caminhada, é o nosso processo de santificação, é a nossa mudança contínua para melhor, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Por isso, quando Paulo vai mostrar aqui, em terceiro lugar, ensinando Timóteo, e a gente percebe aqui que o sentido último da vida no ensinamento de Paulo é a perfeição, isso significa dizer que a palavra de Deus é a fonte de ensinamento para alcançar o sentido último da vida. Então, por isso que Paulo falou aqui no versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Então, esse sentido último é de fato a perfeição e a salvação em Jesus Cristo. É quando nós formos salvos, porque nós estamos salvos e ainda não, né? É o já ainda não. Isso significa dizer que Jesus já cumpriu a sua missio Dei para nos salvar. Ele já nos salvou. Ele já nos livrou das trevas. Né? Ele já nos livrou do laço do passarinheiro. Ele já nos tirou da lama do pecado. Ele já quebrou todas as cadeias. Mas ele ainda não veio para arrebatar a sua igreja. Então nós já estamos salvos, mas não plenamente. Ainda falta Jesus vir, arrebatar a igreja e destruir o seu único inimigo, a saber, a morte. A morte ela já foi vencida, mas ela ainda não foi destruída. E será destruída neste grande dia que a igreja é arrebatada. Então essa perfeição que Paulo está dizendo aqui se trata do nosso crescimento espiritual, do nosso processo de santificação, da nossa evolução dia a dia, até nos encontrarmos com Cristo e recebermos um corpo santificado plenamente. E aqui a gente aprende então que o sentido último da vida é a perfeição. Então, os pais precisam ensinar os seus filhos o caminho da perfeição. Os pais precisam dizer para o seu filho observar todos os dias se ele está sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É isso que Paulo está ensinando para o seu filho espiritual, Timóteo, para o seu discípulo, para o seu aluno. Ele está dizendo, a vida com sentido, Timóteo, ela tem como sentido último a perfeição. E é isso que você precisa buscar. Por isso, você vai passar por perseguições, você vai passar por situações, mas o sentido último, você vai estar aperfeiçoado, tendo encontro assim com a salvação plenamente. Amém? Eu quero concluir esse texto então, fazendo uma síntese aqui rapidamente como conclusão, para você entender. Em primeiro lugar, Paulo, né, que é este pai espiritual de Timóteo, é esse professor, é este mestre. E nós como pais, nós não somos apenas pais. Nós somos pais, nós somos líderes, nós somos professores, mestres dos nossos filhos. Cabe a nós a responsabilidade de educá-los. É claro que nós temos o reforço da escola, o reforço de outros professores, mas cabe a nós pais educá-los, dirigi-los, né, na sua caminhada, mostrar
para os nossos filhos o sentido da vida, né? E Paulo descobriu o sentido da vida quando ele acreditou no seu chamado, né? Viveu conforme aquilo que ele acreditou, descobrindo o propósito da sua vida e a fé no verdadeiro Deus, que o fez uma pessoa, né, melhor, de longanimidade, uma pessoa que suportou as perseguições, as aflições, e para tanto, Paulo ele vai se dar como exemplo no primeiro ensinamento aqui para Timóteo, tanto na forma didática de ensino, tanto quanto nas lições que ele precisava passar. E a pergunta que nós fazemos para os pais, né, aqui nesta noite é: você já entendeu a sua missão como pai, como professor, como educador do seu filho, como mestre, né, para que o seu filho possa caminhar no caminho da justiça? Você, pai, já descobriu o propósito da sua vida para que você possa, com seu exemplo, tendo um propósito, tendo uma missão de vida, poder então mostrar para o filho o sentido da vida através do propósito, né? Você, pai, é alguém que acredita em alguma coisa? Ou você é alguém que não acredita em nada, né? Você é alguém que não acredita em ninguém, não acredita em Deus, não acredita em nada? Você precisa fazer o seu filho acreditar. Paulo está ensinando isso para Timóteo, né? Então, em segundo lugar, nós vamos ver aqui que Paulo mostrou para Timóteo que uma vida de sentido, uma vida com sentido, melhor dizendo, não está isenta de perseguições, de sofrimento, de calúnias. Mas Paulo vai mostrar também que, apesar disso tudo, Deus sempre o livrou, porque aquilo que ele acreditava, de fato, era o propósito de Deus para a sua vida. Então, a pergunta que nós fazemos, você como pai, como educador, como mestre para o seu filho, né? Como você reage, melhor dizendo, né, para te indagar, como você reage às perseguições e os sofrimentos que você passa diante do seu filho? Qual é o exemplo que você dá para o seu filho? Como que você ensina o seu filho a passar pelas perseguições e os sofrimentos? Talvez você não tenha essa sabedoria de passar pelo sofrimento da vida. Então Deus te trouxe aqui para te dizer, pai, você precisa aprender com Paulo. Paulo está nos ensinando esta noite. E a outra pergunta: quais são as suas perspectivas diante das tribulações, diante do sofrimento, diante da dor? Será que essa perspectiva sua, ela é ruim, é negativa, né? Como é a sua perspectiva? Paulo nos ensinou a ter boas perspectivas diante das situações ruins, a sermos otimistas e não pessimistas, a aproveitarmos, né? Paulo ele mesmo vai dizer que ele se gloria na fraqueza, né? Quando sou fraco, aí que eu sou forte. Então esse momento de fraqueza, esse momento de dor, que nós precisamos olhar de forma otimista, olhar com boa perspectiva, para que possamos usar as aflições, né? Usar das dores, um trampolim para nos fortalecermos, para crescermos, para melhorar. E em terceiro lugar, Paulo vai ensinar que a Escritura Sagrada é inspirada por Deus para o nosso ensinamento e, portanto, existe um sentido último para a vida que está para além das nossas limitações terrenas. Isto é, a nossa perfeição e vida plena diante da eternidade. E a pergunta que nós fazemos, então, dentro desse terceiro ponto, encerrando aqui: você pensa nisso? Você pensa na eternidade? Porque se você pensa só no aqui e no agora, a sua vida não faz nenhum sentido. Ou será que isso, tudo que nós dissemos aqui, faz sentido para você?
Medite e que você seja abençoado como pai. Mais uma vez, eu felicito todos os pais e ser pai é uma honra para todos nós. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Nós vamos encerrar nesse momento, vamos estar orando. Ore comigo e que Deus te dê um restante de semana, que Deus te dê uma semana abençoada nesse tempo. Querido Deus, a tua palavra foi pregada e ministrada esta noite, iluminada pelo teu Espírito Santo. Que cada um de nós possamos, como pais, entender os ensinamentos de Paulo, que também foi um mestre e foi um pai para Timóteo. Que venhamos com esses ensinamentos, colocá-los em prática na nossa vida, para que os nossos filhos possam crescer no caminho e na verdade da justiça, cumprindo todos os propósitos e desígnios do Senhor. Da mesma forma, nós como filhos, sobretudo como teus filhos, que nós possamos aprender e praticar todas as lições ensinadas aqui, para que possamos então descobrir o sentido da vida e viver a vida que vale a pena ser vivida. Assim nós te oramos e te agradecemos para a glória do teu nome. Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.